Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como que vocês podem fazer para ativar a criatividade. Criatividade é uma coisa que as pessoas, é um tabu na verdade, né? As pessoas falam, Renato, eu não sou criativo, não consigo desenvolver. Sento na tela do computador e tudo trava, tudo fica branco, minha cabeça fica branca, eu não consigo pensar em nada. Calma, é normal isso. Porém, você não deve aceitar esse processo, você não pode ficar conformado com essa situação. Você tem que começar a treinar. A criatividade é como se fosse um músculo do seu corpo. Se você não desenvolve, não faz academia, você fica fraquinho, tá? Então é isso, você precisa desenvolver a criatividade. Porém, existem algumas técnicas que eu vou te ensinar nessa aula, nesse vídeo, tá? Que é uma verdadeira aula, um curso, tá? Que você vai conseguir desenvolver a sua criatividade. Você vai conseguir fazer artes incríveis, você vai conseguir fazer posts incríveis, você vai aprender qual que é a técnica que eu utilizo para mim conseguir fazer os meus posts, tá? Então, ó, essa aula aqui tá muito boa, tá? Eu fiz na tela do meu computador, vocês vão ir para lá daqui a pouco para vocês aprender de fato tudo que eu faço, tá bom? Então, só que assim, antes de começar, só se inscreva no meu canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e não perder nada. Tem um vídeo todos os dias, meio-dia, tá? Então, bora para a tela do meu computador e bora destravar, desbloquear essa criatividade aí e pôr para quebrar tudo. Valeu! A minha esposa Camila fez esse post aqui da esquerda, que é um post que a gente fez para um cliente que vende relógio. Então assim, ela simplesmente não acordou e falou, vou fazer um post para o cliente que vende relógio e vai ficar assim. Não, ela também precisa sempre estar treinando a criatividade dela. Então o que ela fez? Ela pegou o Pinterest, o Freepik, o Google, enfim, ela começou a buscar referências. Eu aconselho vocês fazerem uma coisa. Abre o Pinterest e cria uma pasta chamada Inspirações. E coloca tudo que você achar que é interessante nessa pasta. Pode ser de qualquer nicho, de qualquer coisa. Se você acha um post legal com as cores bacanas, põe nessa pasta. Foto legal, põe nessa pasta. Fonte legal, põe nessa pasta. Exposição do post bacana, põe nessa pasta. Por quê? Porque aqui, ó, se você for ver, nesse post da ovelha, ela conseguiu tirar duas coisas, tá? Aliás, uma coisa, ela conseguiu tirar as cores. Porque assim, se você não tem um olho clínico e um olho treinado para observar as coisas, esse post da ovelha seria um post facilmente ignorado, que você passaria por ele e falar assim, nossa, mas que post zoado, que ovelha feia, descabelada, próximo. Mas não, cara, você tem que olhar atrás da ovelha, o que está por trás do post. Então, ó, aqui ela conseguiu pegar as cores, ó, tá vendo, ó, esse marrom e esse bege. Ela pegou o marrom e o bege. Aqui nesse outro post, depois, né, enfim, ela continuou rolando, ela falou que interessante, olha só, um relógio do lado do outro. Ela falou que interessante, olha essa fonte que legal, ela usou igual. Olha que interessante, a forma que ele colocou o preço, olha só, coloquei parecido. Então é tudo associação, você começa a juntar uma coisa aqui, outra coisa lá e forma uma coisa só. Aqui, cara, ela pegou o que? Ela pegou a parada das cores, ó. Ela fez uma brincadeira com as cores, aqui em cima, tá vendo no texto? Aqui ela fez um frete grátis. E aqui também ela colocou um relógio por cima do outro. Então esse efeito aqui ficou top. Então presta atenção. Nesse post que ela fez na esquerda, com três coisas totalmente aleatórias, ela conseguiu chegar num post que ficou animal, que o cliente adorou. E assim que funciona, tá? Associação, então, ó, tem uma coisa que você pode fazer sempre. Por exemplo, ela chegou nesse ponto, mas ela poderia ter parado somente na ovelha. Ela poderia ter ficado satisfeita quando ela só buscou as cores. Cara, ela se questionou. Tá bom, mas dá para melhorar. Ela continuou procurando, viu os relógios desse jeito. Tá bom, mas dá para melhorar. Cara, se questione, não aceite a primeira ideia que o seu cérebro te envia, porque a gente é preguiçoso, o nosso cérebro é preguiçoso. A gente sempre vai querer estar poupando força e energia. Então, cara, nunca aceite a primeira ideia de cara, porque geralmente a primeira ideia nunca é a ideia melhor ou a ideia perfeita. Sempre se questione, fala, dá para melhorar? Beleza, vamos lá. O que eu posso melhorar? Melhorar, sempre melhorar, sempre deseje ser uma pessoa melhor. Isso não é só no Canva, mas na sua vida, como eu te falei. Lembra do seu propósito? Cara, sempre tenta pensar, o que eu posso fazer para melhorar isso? Eu sempre busco e penso todo dia que eu acordo o que eu posso fazer para ajudar ainda mais
as pessoas que me seguem, que gostam de mim? O que eu posso fazer para dar um conteúdo que vai realmente ajudar? O que eu posso fazer para transformar a vida delas? O que eu posso fazer para entregar algo mais fácil que elas consigam usar? Então, cara, esse é o lance, tá? Sempre se questione, sempre, sempre, sempre. E seja uma pessoa também observadora, tá? Sempre vai passear no parque, observe as coisas. Lá no meu apartamento tem uma coluna lá na garagem dos carros que é verde e amarelo. Uma vez eu olhei para ela e falei, amor, para minha esposa, falei, amor, olha só que paleta de cor bacana. Ou seja, uma coisa nada a ver, já começa a observar, fala, poxa, dá para fazer isso, né? Interessante. Seja também como uma criança, porque as crianças elas não se importam com as opiniões dos outros. As crianças, eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses, a Laura, vocês conhecem com certeza ela pelos meus stories. Ela faz as coisas, ela não se importa com a minha opinião, porque ela é uma criança, ela não sabe nem o que é certo e o que é errado ainda. Então, ela simplesmente faz. E as crianças, se vocês pararem para pensar, são as pessoas mais criativas que existem, porque elas desenham umas coisas nos rabiscos, elas montam algumas coisas, elas fazem coisas incríveis que a gente para e fala, nossa, como foi que ela chegou nessa conclusão? Como foi que ela fez isso? Por quê? Porque a criança não se preocupa com a opinião dos outros. Quando essa criança cresce, ela trava. Por quê? Porque ela vai começar a se preocupar com a opinião dos outros. Então, assim, o que está dentro de você é muito mais importante do que os outros vão pensar. Então, se eu pensasse que os outros fossem achar de mim, eu jamais teria começado no Instagram. Então, cara, não pense que as pessoas vão achar de você. Simplesmente faça o seu trabalho e exerça o seu propósito. O Canva, como eu sempre falo, tem um propósito no Canva. O Canva é só uma ferramenta, um trampolim para que você exponha a sua mensagem para as pessoas. Porque não adianta você só saber mexer no Canva, não vai te levar a lugar nenhum, você vai ser somente um bom design. Mas o que eu quero ensinar vocês, que a maioria das pessoas que ensinam Canva não fazem, eu quero te ensinar um propósito atrás do Canva. Não somente mexer no Canva, eu vou te ensinar você a ficar um monstro no Canva. Mas não somente isso, eu quero te ensinar o propósito para você não ser mais ignorado, para você ter sucesso aqui, tá? E uma outra coisa importante da criatividade é você mudar os seus hábitos e rotina. Começa a fazer academia, vai passear, vai andar, assiste um filme, uma série. Geralmente, quando eu estou fazendo essas coisas, tenho muitas ideias legais, fechou? Então, vamos para a prática. Eu vou mostrar o meu Instagram para vocês. Deixa eu minimizar aqui, tá? Eu quero mostrar a evolução do meu Instagram para vocês na prática, tá? Eu deixei aqui aberto, tá? Aqui foram os primeiros posts que eu fiz na minha conta, tá? Cara, para ser bem sincero, eu fiquei bem satisfeito na época. Falei, caramba, que bacana, né? Comecei a fazer uns posts aqui, o meu engajamento ainda não era tão bom, que eu tava começando, que é totalmente normal, tá? Olha só a diferença dos meus posts de antigamente para os posts que eu posto hoje, tá? Então, mas a diferença tá em você saber testar e você não se auto-bloquear, tá? Porque assim, as pessoas elas têm um sério problema de achar que elas vão começar a 100 por hora. Por exemplo, quando você entra no carro, para você atingir 100 por hora, você tem que engatar a primeira marcha, a segunda, a terceira, a quarta e meter a quinta. Então é um processo. Agora tem gente que quer começar uma conta no Instagram e já quer meter a quinta com o carro parado. Você vai fundir o motor do seu carro, cara. Então, gente, é passo, é etapa. Se você não souber respeitar o seu processo, você vai desanimar e vai se frustrar, tá? Então, eu comecei, mesmo testando, eu comecei. Então, olha só que bacana. Comecei. Um dos erros aqui que eu posso falar para vocês que eu cometia, que eu não cometo mais, que eu tento me policiar um pouco, é você não tentar colocar elementos coloridos, tá? Porque quebra totalmente o padrão da sua paleta de cor. Quando eu colocava, por exemplo, um balão colorido dentro da minha paleta de cor, não ficou legal. Por exemplo, no vermelho não ficou legal, tá? Você entende? Então, assim, são coisas que quebram a sua paleta, quebra o padrão. Eu comecei a notar isso e comecei a arrumar. Por exemplo, esse post aqui foi um post que eu tentei fazer um teste com fonte diferente, mas não ficou legal. Então, eu não apaguei o post, eu deixei, porque faz parte da minha história. Muitas pessoas falam assim, Renato, eu tenho que apagar todos os meus posts porque eu tive umas outras ideias agora, eu vou fazer tipo... Não precisa. A sua história tá lá para ser contada. Então, imagina só se eu apagasse toda vez que eu testasse e errasse. Eu não teria nem um terço das postagens que eu tenho hoje, galera. Então, comecei a postar, olha aqui, uns posts que não tava tão bacana. Aqui foi o ponto de partida, foi um ponto de virada de chave, que eu comecei a encontrar um padrão. E basicamente, olha como está meu perfil hoje.
Olha só os posts que bacana. Tem alguns posts que eu mantenho simples sim, tá? Porque post simples converte demais. Eu já fiz vários testes e eu percebi isso. Quanto mais informação mais simples você passar, melhor. Mas tem alguns posts que são mais elaborados. Coloquei uma sombra atrás, coloquei umas luzes atrás. Olha só, coloquei umas artes mais elaboradas. Então assim, eu tenho certeza que vai passar um tempo, vai passar uns dias, meses, eu vou melhorar ainda mais. A gente está em constante evolução, em constante teste, mas para isso, para você evoluir, você precisa testar. Você não vai evoluir sem testar, sem colocar a mão na massa na prática. Agora, gente, que vocês já aprenderam as técnicas, como você vai conseguir desbloquear a sua criatividade, fazer coisas incríveis, eu quero que vocês comecem a colocar em prática e bora pra ação, tá? Bora pra ação e bora fazer coisas incríveis e começar a ter retorno com isso, beleza? Então, ó, antes de mais nada, corre no meu Instagram também, se inscreve lá, siga meu Instagram, @Renato do Canva, lá eu posto muitas coisas legais todos os dias também, que com certeza vai ajudar e vai agregar muito na sua vida, fechou? Então é isso aí, gente, até as próximas aulas, até os próximos vídeos e é nóis, valeu!